Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas, queridos irmãos. Boa tarde, queridos irmãos de outras igrejas também, amigos nossos, parentes nossos. Boa tarde, colegas, pastores, que costumam passar por aqui, dando-nos alegria da sua presença. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Pão das Três, este encontro diário promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas e a apresentação dos seus pastores que se revezam diariamente para compartilhar a porção da palavra de Deus, palavra que edifica. O objetivo é trazer alimento espiritual à nossa igreja, aos amigos, aqueles que participam sempre do nosso culto. E sempre realizando isto, primeiramente, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, que somos nós. Alegramo-nos por mais uma oportunidade e dedicamos esse tempo ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, nas edições que eu dirijo. Hoje estamos no capítulo 13. O capítulo 13 é um capítulo especial, misterioso, com desafios. Quantas pessoas se debruçam sobre a palavra de Deus, sobre outros livros e outras fontes de informação, para identificar os personagens deste capítulo. Humildemente, nós vamos analisar o texto sob a direção de Deus, como todo crente faz, mas cada um tem a sua expectativa e tem o seu direcionamento, o que é que busca, o que deseja encontrar. Então, de um modo todo peculiar da nossa igreja, e dos pastores da igreja, que buscam sempre aquilo que é formativo, e informativo também, mas principalmente formativo. As informações que ajudam a formar o caráter, a estratégia, o caminho certo, a conduta certa. Esta é a nossa grande preocupação e ocupação, quando trabalhamos a palavra do Senhor. Então, quero, nesse instante, fazer uma oração, mas é uma oração cantada. Então, você canta aí também. Quero pedir que o Pai Nosso, que está nos céus, nos ajude, nos ensine. Então, é a oração do Pai Nosso, uma versão de João Alexandre. É um hino bom para voz aguda, mas vou cantar dentro do meu espaço, dentro da minha tessitura, então, dentro da minha região, para que eu cante mais confortavelmente. Se você canta muito alto, pode cantar uma oitava acima, não tem problema nenhum. Mas vamos orar ao Senhor com este hino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita
tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. A nossa oração desde a infância, né? Quando meninos, crianças do departamento infantil das nossas igrejas, certamente todos nós já aprendemos na época, né, a cantar este salmo, esta oração do Pai Nosso, oração que Jesus Cristo nos ensinou em Mateus. Louvamos a Deus porque é uma oração que nos acompanha, né? Um texto da palavra que nos acompanha até hoje. E ensinamos aos nossos filhos também, graças a Deus por isso. Bem, meus irmãos, nós estamos em Apocalipse capítulo 13 e agora nós vamos orar falando mesmo, pedindo que Deus nos auxilie pelo seu Espírito, nos ajude a compreender a sua palavra. Oremos juntos. Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos a bênção de mais uma edição do nosso Pão das Três e rogamos que, de fato, de verdade, seja o pão a alimentar a nossa alma, o nosso espírito, a fortalecer a nossa fé, a estimular a nossa adoração, a nossa devoção ao Senhor. Rogamos-te que fales ao nosso coração, nos ajudes a compreender aquilo que é essencial para a nossa conduta, e essencial no sentido de que podemos compreender e aplicar, Senhor. Ensine-nos também a buscar na Tua palavra aquilo que o Senhor colocou para ser conhecido. Há coisas que são reveladas e há coisas que não são reveladas. Há determinadas revelações na Bíblia que o Senhor habilitou um e a outro não ainda para compreender. E nós rogamos humildemente, em nome de Jesus, que nesta tarde, a cada um dos presentes, dos envolvidos neste culto, o Senhor conceda a revelação, o ensino, a compreensão, segundo o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Usa-nos, orienta o nosso
e ajude-nos a discernir aquilo que, neste momento da nossa vida, o Senhor tem separado como importante para o nosso conhecimento. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Irmãos, estamos em Apocalipse, capítulo 13. São 18 versículos que temos. E aqui os personagens misteriosos. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Então, para a nossa compreensão e para o nosso estudo, eu gostaria de dizer que definimos por trabalhar da seguinte maneira: aquilo que consideramos essencial e também alcançável, perceptível, palpável, nós vamos trabalhar em cima disso. Aquilo que, sabidamente, não temos condições de compreender ou de saber, nós não vamos perder o nosso tempo. Então, o que é essencial conhecer? O que de fato é revelado sobre a besta neste capítulo que passamos a estudar agora? O que é que temos de informação aqui? E, por essa razão, devemos buscar a compreensão disso. Então, vamos trabalhar naquilo que é importante. Eu sei que a curiosidade, quando lemos Apocalipse, especialmente quando o assunto é a besta que surge do mar, né, a primeira, e a outra que surge da terra, eu sei que quase todas as pessoas imediatamente gostariam de ouvir o preletor dizer quem é a besta, ou mostrar-se o caminho, sem sombra de dúvida, para se saber quem é. A Bíblia, a palavra de Deus, e o próprio Deus, em sua infinita sabedoria, e no melhor para o preparo, e no melhor dele para o melhor preparo nosso, ele não revela quem é a besta. Não temos condições de saber quem é ela. Homens, certamente mulheres também, pessoas muito mais conhecedoras do que eu, se debruçaram em cima da Bíblia, em outras fontes de informação, e acho que em numerologia, né, no sentido mais científico, tentando identificar através de números criptografados, através de cálculos, tomando certas línguas, né, como base, a língua grega, a língua hebraica e o português também, para buscar os números correspondentes a algumas letras e identificar qual é o nome que somado ou somadas as suas letras correspondentes ao algarismo romano e, no nosso caso, né, traduzido para o arábico, identificar o nome. Muitos nomes já apareceram. Não vou perder tempo com isso. Não sabemos, mas o que é que a Bíblia revela e o que é importante? Dei a essa nossa reflexão o título de A Estratégia Inimiga. Agora, isso parece importante. Eu estava imaginando hoje se a Bíblia dissesse o nome, quem é a besta, e ainda não tivesse surgido. Ora, nós sabemos que ela vai surgir, mas ela não surgiu ainda.
com que tranquilidade a gente levaria, sabendo que Cristo não voltará nem tão cedo? Como cuidaríamos da nossa vida? Como cuidaríamos do nosso relacionamento com Deus, da nossa santidade, da nossa lealdade à palavra? O que estaríamos fazendo a essa altura, né? O importante, né, é Jesus Cristo ter dito, e nós sabemos, vigiai. E ele disse que Jesus, quando vier, ele vem como um ladrão, quando vem assaltar uma casa. O ladrão não manda e-mails, nem mensagens, nada. Ele vem na hora, disse Jesus, em que ninguém imagina, em que não esperais, disse Jesus. Então, valhamo-nos daquilo que a Bíblia nos diz e guardemos em Cristo Jesus aquilo que não nos é revelado neste presente momento, com toda tranquilidade. Se nós conhecermos a estratégia do inimigo, compreender o que é que ele vai fazer, como é que ele vai agir, então fica muito mais fácil nós identificarmos, né, alguém, alguma estrutura de poder, de domínio, né, que no tempo certo tentará nos induzir à adoração à besta, né, à adoração a Satanás, ao dragão, que é isso que ele quer. Muito bem. Então vamos à leitura. Vamos fazer o seguinte. Vamos procurar identificar as características da primeira besta. Olha só, mas é importante a gente verificar os últimos versículos do capítulo 12. Porque os últimos versículos do capítulo 12 terminam exatamente no momento em que o dragão sofre uma derrota. O dragão é Satanás, né? É o próprio Satanás, é o diabo, a antiga serpente. E no capítulo 12, a partir do versículo 15, quando o dragão lançou da sua boca atrás da mulher água como de um rio para trazê-la, né, pela corrente, a terra ajudou a mulher, diz o versículo 16 do capítulo 12. A terra ajudou a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É assim que se encerra o capítulo 12. O dragão, a antiga serpente, Satanás, morrendo de raiva e de ira, ele vai com fúria perseguir o resto da semente da mulher. E aqui o texto diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É a partir daí que nós vamos observar o dragão formando a sua estratégia de perseguição, né, procurando demover os crentes da sua fé, né, procurando desviar a adoração que o crente oferece a Deus, ele querendo ser adorado. Esse é o grande desejo de Satanás. É, à semelhança de Deus, ser adorado pelos homens, né? Basta a gente lembrar a tentação que Satanás fez ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele queria obediência de Jesus a ele queria induzir Jesus a fazer a sua vontade, e claramente ele quis que Jesus o adorasse. Tudo isso te dou, se prostrado me adorares. Que sede de adoração tem Satanás? Que inveja! Que frustração! E nós é que pagamos o preço. Por causa das frustrações de Satanás, o seu desejo insano de ser adorado sem ser Deus, ele vem com toda a sua força
perseguir os crentes em Cristo Jesus. E é aí que começa a visão de João, pondo-se sobre a areia do mar, a praia. João está na praia. Nesta visão, João está na praia. A praia é aquela faixa de areia que está entre o mar e a terra propriamente dita, né? E é interessante aquele local ali, porque é dali que ele vê uma besta que sai do mar, e aí ele apresenta as características dessa besta que sai do mar, e nessas características a gente observa os desejos, a vontade, o plano, né? E os usos que essa besta que sai do mar faz para ser semelhante a Deus. E depois ele vê uma outra besta que sai da terra, né? Com as características diferentes. Então vamos ver e analisar cada uma delas. Dos versos 1 a 10, nós vamos ler agora. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A primeira besta que surge do mar, ela é apresentada no versículo 1 e versículo 2, com as características dos 4 animais monstrengos, 4 monstros que surgem na visão de Daniel, no capítulo 7 de Daniel. É claro que lá em Daniel, aqueles animais se referem a algumas potências da época, né? Superpotências, impérios, né? Como o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, né? O Império Grego e o Império Romano, que é o último, né? Ele apresenta essas características. A besta aqui do Apocalipse, ela tem as 4 semelhanças daqueles monstros, daqueles animais monstruosos. Isso significa que essa besta que surge do mar escatologicamente falando, a mesma visão ou a junção em poder dos 4 animais que em Daniel representavam os grandes impérios da época. O que já nos leva a entender
que uma das características de atividade, né, dessa primeira besta, que recebe todo o poder de Satanás, a Bíblia diz aqui, grande poderio, que essa besta representa uma estrutura política de poder mundial e que ela terá como característica a imposição da adoração. Não é o convencimento pela palavra, não, é impor a adoração. É claro que do ponto de vista histórico, né, a gente claramente observa o Império Romano, na época de Cristo, antes e depois, e durante. Os imperadores romanos faziam questão de serem tidos como deuses e adorar e exigiam adoração. César é Deus. Os inscritos no livro do Cordeiro diziam: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Senhor. Então percebe-se a manipulação, a exigência da besta que pela força obriga a adoração a ela e ao dragão como se fossem Deus. Essas características, né, de 7 cabeças e 10 chifres, e sobre chifres 10 diademas, essas coisas realmente simbolizam o poder que lhe é otorgado, o poder que essa besta recebe. É um poder absoluto para fazer. Ela está apenas abaixo de Deus, mas não há homem e não há estrutura humana que resista. E ela recebe permissão, porque Deus permite que ela venha mesmo atrapalhar, bagunçar com a vida de muitos, né? E colocar a fé dos verdadeiros crentes em desenvolvimento e em firmeza, porque a aprovação serve para isso também. A nossa fé se fortalece. A fé do salvo se fortalece diante das tribulações, diante dos sofrimentos. E aquela fé meia boca, aquela fé falsa, ela desvanece, ela se esvai, ela se perde no caminho. Por isso, em meio a muito sofrimento, as pessoas que de fato não têm uma experiência de salvação com Cristo abandonam o Evangelho. Mas o verdadeiro crente, não há força neste mundo que o faça abandonar o Evangelho. Nada neste mundo, nem a sua própria vida. O sofrimento é muito grande. Essa questão da imposição, que é o caso da primeira besta, né? Toda perseguição é dolorida. A perseguição religiosa, né? E qualquer tipo, né? A perseguição de raça, né? Tudo isso traz muito sofrimento. Mas não há sofrimento maior dentro do universo humano do que quando a nossa vida, a própria vida, é ameaçada. Né? É triste ler livros que tratam de períodos da Inquisição, em períodos de ditadura em muitos países, como a força, né, impunha sofrimentos inimagináveis, né, às suas vítimas. Isso é muito sofrimento. Então é por essa força tirana, doentia, nociva e diabólica que a besta vai exigir adoração, essa primeira besta. Então, nós percebemos aqui como é que ela trabalha. Né? A segunda besta, que vai do verso 11 até o verso 18, nos diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Será que isto tem significado importante para a gente? 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença,
e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. E aparece esse número 666, que é a grande curiosidade das pessoas. Mas o que interessa para nós é o seguinte: essa besta que surgiu da terra, ela é tão má, é tão diabólica quanto a besta que surgiu do mar. Mas a sua estratégia é diferente. Na primeira besta, o poder é político, dominador, é a força, é a imposição. Esta é igualmente diabólica, mas agora a estratégia é outra. Por quê? Porque a primeira não dá certo. O que Roma fez, e quando nós estudamos a história da igreja, em todo o período medieval, os sofrimentos, a perseguição, mas a igreja está aí, os cristãos estão aí, mais vivos e fortes e cheios de fé do que nunca. A segunda besta a primeira veio querendo assumir a forma de Deus. A segunda besta vem com 2 chifres parecendo um cordeiro. Ela quer assumir a forma de quem? De Jesus Cristo. A intenção aqui não é exercer o poder e a força e a imposição, mas é o engano. É a falsidade, a falsa religião. Como ela é poderosa, ela faz até fogo descer do céu, ela manda construir uma imagem e ela mesma tem poder para dar vida à imagem da besta, e ela fala também, e ela faz sinais. Então, essa besta que sai da terra agora, num segundo momento, quando a primeira estratégia não deu certo, ela vai trabalhar com o engano, a falsa religião. Muitos pensarão que essa besta, ela ocupa o lugar de Cristo ou o poder de Cristo, mas na verdade ela exerce o poder e a força do dragão, que é Satanás, e vai enganar a muitos, e pelo engano, não pela força. Meus irmãos, é muito mais difícil esse momento de engano. Por que é que hoje vivemos num momento em que milhões de pessoas não conseguem identificar uma pessoa que está trazendo uma pregação religiosa? Não conseguem identificar se é uma mensagem bíblica, perfeitamente bíblica, ou se é uma enganação. Porque também a falsa ou as falsas religiões de hoje têm poder. Sendo verdade ou mentira, mas apresentam muitos sinais, maravilhas, milagres. E como os nossos olhos facilmente se enganam, o nosso coração também, enganoso é o coração, né? E como os nossos olhos se enganam, os nossos ouvidos também,
não compreendem, porque o mundo não tem a mente de Cristo, e como as coisas de Cristo se discernem espiritualmente, aquele que não tem o Espírito não discerne. Ouve uma mensagem em nome de Deus, poderosa. Vê sinais que são mostrados em nome daquela religião. Nem pensam duas vezes, sem titubear, vão para cima também, acompanham, seguem e ficam cegos, defendendo, a custo da sua própria vida, defendem o erro. Por isso, ela faz com que grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, né, adorem a besta e aí sim colocam um sinal em suas mãos ou sua testa, né? E de modo que, tendo conseguido esse domínio, né, então haverá uma liderança mundial, dominará o mundo e faz um cerco ainda maior aos remidos de Cristo Jesus, porque dentro da estrutura de poder, de comércio, né, de trabalho, de tudo, ninguém que não tenha o sinal vai poder comprar ou vender. Precisa ter o sinal da besta. Todos terão sinal, menos aqueles, diz o texto, aqueles que são os remidos do Senhor. Porque já o Cordeiro colocou o seu sinal na testa e nas mãos dos seus remidos, que eles são vistos lá no Monte de Sião, o Cordeiro e os seus remidos. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é número de homem, e o seu número é 666. Aí aquilo que nós começamos dizendo, do que não adianta correr atrás de tentar identificar um nome que pela adição e soma de valores de vários números correspondentes a várias letras, deem como resultado números 666, porque já surgiram nomes de papas, já surgiram nomes de líderes políticos, nomes diferentes, pessoas diferentes e de diferentes países. E nenhum deles é a besta. Apocalipse trabalha muito com figuras, né? Esse número é figurativo. Há algumas sugestões que também são especulativas, mas parecem trazer um pouco mais de tranquilidade para a gente, né? Alguns estudiosos vão nessa linha. 7 é o número da perfeição, né? O número de Deus. Então, dificilmente o número da besta seria 777. O homem foi feito no 6º dia. 6, na numerologia, né, nas suas várias acepções, é o número do homem, é número de homem. A repetição, né, tríplice, 666, alguns até imaginam assim, não forçam isso como uma conclusão, mas alguns sugerem assim, olha o que a besta, o que o dragão faz, né? 666, uma tentativa de formar uma espécie de trindade do mal, trindade satânica. E não é à toa que nós temos 3 figurinhas aqui que a gente não pode esquecê-las. Prestar muito atenção no movimento do mundo. O dragão, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. 666. Nós não vamos identificar o nome de pessoas, mas vamos identificar as atitudes de pessoas no poder, e poder global. Né? A terra se movimenta, o povo já tem se movimentado. Né? No finalzinho do ano passado e no começo deste ano, foi uma coisa tão interessante, né?
observasse o Papa Francisco, eu não estou pensando nele como sendo a besta. Pode ser, pode não ser. Pode ser e pode não ser. Pronto. Mas o grande interesse dele em formar uma liderança global, a partir de certos movimentos sociais, como ecologia, né? O respeito, o acolhimento. Ele tem levantado essas bandeiras e corrido atrás do mundo das grandes lideranças para formar um pensamento global, em torno do qual leis serão feitas, promulgadas, sancionadas em todos os países para que ninguém desrespeite essas leis. E como ele já defendeu a salvação, o acolhimento como filho de Deus, de todo tipo de gente, né? Tratando o homossexualismo como uma coisa natural. Do ponto de vista bíblico, nós sempre vamos dizer que isso é uma aberração, que isso é pecado. E qualquer pessoa que navega neste mar da prostituição está indo em direção à perdição. Deus não atenua o seu pensamento e os seus planos em relação à santidade. Ele não abre mão da santidade humana. O homem crê em Cristo Jesus e quer ser santo, mas não pode, não sabe, não tem condições. Então Deus vem e santifica o que quer ser, deseja ser e não consegue ser santificado. Cristo vem com o seu sangue e nos lava, porque nós queremos ser salvos e somos, queremos ser santos. E aí, do ponto de vista moral, nós olhamos para dentro de nós, para todos os cômodos dentro de nós, não observamos santidade. Mas Deus vem e nos santifica pela palavra, pelo sangue de Jesus Cristo. Deus não abre mão da santidade. E Deus não trata com amenização a prostituição, o pecado, a desobediência. Não adianta, o mundo vai se unir para estabelecer, para determinar uma postura moral antibíblica, mas a igreja de Cristo Jesus e os pastores que levam a vida cristã a sério, os pregadores, eles estarão de olho e sempre proclamarão o homossexualismo, o libertinismo como pecado que afronta, que desagrada a Deus e que receberá a sua justa retribuição. Deus não atenua com o pecado. Mas o mundo vai se unir contra Deus sob a direção do dragão, né, tendo seus dois braços, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. E besta é aquele que seguir essas bestas. Mas nós não somos bestas, né? Essa é uma linguagem bem nordestina. Eu não sou besta. Não, mas um cantor conhecido aí também dizia: eu não sou besta para tirar onda de herói. Então é uma expressão conhecida no Brasil inteiro. Nós somos crentes em Cristo Jesus e a palavra de Deus é o que nos guia, absolutamente nos guia e nos orienta. Irmãos, não estamos atrás de nomes da besta, mas abramos os nossos olhos sempre para ver os seus movimentos, os seus passos, gente com voz e estruturas de poder, com aparência de piedade humana, levando todos ao cativeiro. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos faça espertos, né? Atentos, com a Bíblia na mão e um olhar na palavra de Deus e no mundo para ver os acontecimentos e sua incoerência com os valores morais e espirituais da palavra de Deus. Vamos orar? O que é que temos de pedido hoje?
Tem na frente e atrás. Nós temos várias pessoas que estão acometidas por Covid-19. Olha esses nomes aqui, são nomes de membros da igreja, ou de familiares da igreja, ou de amigos da igreja. Fernanda, da Darcy. Cleiton e Danuta, são ovelhas nossas. O Cleiton já atestado positivo e a Danuta está com sintomas. E tem o Cleito, vizinho do Bel, membro de nossa igreja, diácono. O filho e esposa da nossa irmã Maria de Lourdes, membro da nossa igreja. Fábio já foi da nossa igreja, né? Querido Fábio. Filho da nossa querida irmã Maria do Carmo. E o Janilson, que já foi membro da nossa igreja também. Olha, essa turma aqui está com Covid. E tem muita gente brincando, né? Porque passamos um tempo aí que parece, né? Ou parecia que Covid-19 estava dando uma trégua. E aí as pessoas bobearam. Todo mundo se aglomera de novo e agora o movimento cresce, né? A chamada segunda onda. Continuemos orando por Tata, Wilson, Gabriel Santana, Samuel, Cida, Teixeira, Irailda, Rafael, da Liege, Arlindo, João Freitas, Carmino, Valmir, Valdir, Maria Inês, Ete, Giuseppe, Carmen, Vera Lúcia, Rose, esse pedido aqui é da Ivone, João Von, da Leia, que ela deu notícias de uma melhora, né? Havia possibilidade de alta, não sei se recebeu. Francisco Pedro, exames para cirurgia de hérnia. Irmão Francisco, meu diácono, vamos lá, hein? Força! Você come bastante buchada, então vai suportar, vai tirar isso de letra se Deus quiser. Oração pelos idosos, desempregados, orar pelo Brasil e pelas autoridades, profissionais da saúde e vacina, que está num lenga-lenga sem fim, né? Mas chegaremos lá se Deus quiser, né? Não precisa ficar com inveja e apavorados porque outros países já estão quase começando e a gente brigando aqui por opções. Queridos irmãos, oremos ao Senhor. Deus bendito e poderoso, nosso amado Pai, agradecemos a bênção de mais uma edição do Pão das Três, a oportunidade de cantar louvores ao Teu santo nome, ler a Tua palavra e também, Senhor, orar por nossos queridos irmãos. Pai querido, abençoa esses irmãos que recentemente foram acometidos e testaram positivo por Covid-19. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua cura, o Teu poder sobre a vida desses nossos irmãos. E também protege os seus que estão em casa, Pai. Aí, debaixo de uma ameaça tão grande, porque o Covid está em casa. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, os nossos idosos, os irmãos que estão com outras enfermidades já há muito tempo, cujos nomes nós lemos aqui. Abençoa também os irmãos que trabalham nos hospitais, nas clínicas, laboratórios, em segurança. São os irmãos que trabalham em serviços essenciais. Abençoa o nosso país, Senhor, dando sabedoria. Como o povo se desvia dos objetivos por interesses pessoais. Peço a Tua misericórdia para uns que são sérios e peço também que o Senhor derrame a Sua justiça sobre aqueles que claramente trabalham contra. Pedimos que só o Senhor sabe quem é contra e quem é a favor. Nós podemos nos enganar, mas o Senhor não. Abençoa a nossa pátria, Senhor, o nosso povo sofrido.
Abençoa a tua igreja no Brasil. Abençoa a Igreja Batista em Vila das Belezas, nossa liderança, nossos pastores, nossos irmãos idosos, até os mais novos. Oramos por uma vacina também, para que dentro do teu tempo ela cumpra também propósitos do Senhor. Abençoa a nossa vida, dirija-nos sempre em direção ao aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Dá-nos sabedoria e percepção espiritual para compreendermos, verificarmos, observarmos os passos, os movimentos do inimigo da nossa alma, Satanás, a antiga serpente, o dragão, as estruturas de poder, de força e de falsa religiosidade que atrapalham tanto e acabam cegando mais ainda as pessoas que não têm o discernimento espiritual. Que fiquemos nós, os teus filhos, em paz e em segurança, ao lado e debaixo da proteção do Cordeiro, que protege, abençoa e guarda os seus remidos, Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Queridos irmãos, que bom poder orar, não é? Dá tempo a gente cantar mais um hino. Eu pensei no hino do cantor cristão. Um hino do cantor cristão, de número 14, se você quiser acompanhar. Ao Deus de Abraão, louvai. Este sim, não há engano nem em suas palavras, nem em suas atitudes. O seu poder não é opressivo, nem impõe a adoração, mas transforma o nosso interior para que com alegria nós o adoremos e não abrimos mão da adoração que lhe prestamos. Ao Deus de Abraão, louvai. Vamos cantar? Ao Deus de Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Minha alma o nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão, louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e Já estamos quase 4 horas, vamos encerrar o nosso Pão das Três aqui. E eu estou um pouco enrolado com o acompanhamento desse hino também, porque eu não ensaiei direito. Ele veio depois, o desejo de cantar. Eu vou ensaiar melhor, tá? E depois a gente canta ele todinho. Queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida. Tenham uma boa tarde. Deus guie os seus passos e lhes dê muita sabedoria bíblica para compreender a palavra de Deus. Hoje, sexta-feira. Amanhã, sábado, temos mais um encontro de um Pão das Três. Amanhã o pastor Júnior Martins estará
trazendo a palavra e o estudo para os nossos corações. Coloque isso na sua agenda e, na medida do possível, compartilhe, né? E marque como uma coisa que você gosta, é o chamado like, né? Para que isso se espalhe mais, para que outras pessoas tenham contato com esse material da nossa igreja. Acreditamos ser muito bom, uma coisa boa para ser espalhada por aí, porque nós nos prendemos à palavra de Deus e sabemos que há muita gente precisando muito do conhecimento estritamente bíblico e o mais simples possível para compreender. Esta é a ajuda espiritual que podemos dar às pessoas. Você pode fazer isso compartilhando e, como dizem muitos, eu não entendo dessas coisas, mas dizem que você dando um like, outras pessoas, parece que todas as pessoas do seu contato passam a ter acesso, né? Porque recebem alguma indicação dessa mensagem. É por aí. Deus abençoe. Um grande abraço, meus queridos irmãos. Fiquem com Deus e na maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúde e cuidem-se, não abusem. Covid-19 está aí crescendo de novo. Guarde e proteja aqueles que você ama também. Deus os abençoe.